Você que está praticando luta livre com a sintaxe do código, eu tenho a solução para os seus problemas. Na verdade, nós, da Builders by SkyOne, que estamos começando mais um episódio do nosso podcast Builders, desta vez falando sobre Vibe Learning, a metodologia perfeita para você que precisa aprender rápido, de um jeito impactante, sobre tecnologia. Estou aqui com ele, meu grande parceiro de banca. Bem-vindo, Robson Delfiol. Valeu, meu amigo, obrigado. Estou sentindo sua falta porque tem uns podcasts que a gente está se dividindo aí, né? Dividir para conquistar, às vezes é necessário. Né? O Pink e o Cérebro aqui estão trabalhando muito e lembra da hashtag Jesus in Tech. Vem aí, hein? Vem aí, o grande personagem vai fazer uma mudança no mercado de tecnologia. E, cara, com quem a gente está aqui hoje? Estamos aqui com duas lendas no mundo da aprendizagem para tecnologia. E aí, Cezinha, que bom revê-lo por aqui, meu caro. Pô, bom demais te reencontrar também, principalmente aqui, nesse podcast maravilhoso aqui. Obrigadão pelo convite. Tamo junto. Cezinha, apresente-se. Bom, eu sou o César. Eu trabalho como especialista em educação técnica no Nubank. Apenas educação técnica, apenas no Nubank. Educação técnica, exatamente. Meu background aí é em tecnologia e em educação. Antes de estar no Nubank, já trabalhei com bootcamp de programação e até ensinando programação para crianças na Rapcode. Se ensina programação para criança, qualquer um aprende. Se ensina para qualquer um, né? Cara, ele nem sabe, mas eu sou cliente, velho. Opa! Porque eu tenho 2 filhotes, né, um de 14 e um de 12, e quando eles chegaram na idade dos 7, 8, né, eu falei: "Cara, eu tenho que ensinar programação para os meninos, né", porque programação a gente nem sabia do Vibe Coding, né, porque não existia isso há 7, 8 anos atrás, né. E aí eu fui procurar uma escola, chama Rapcode, né, eu coloquei meus 2 meninos lá, eles fizeram tudo, Roblox, Minecraft, tudo que tinha lá, a gente consumiu tudo, cara, é fantástico. E depois eu conheci o seu ex-sócio, cara. Bah, cara, o Rodrigo. Rodrigo, tô aqui com o Cezinha, ele vai contar tudo no Off Records. Vai abrir a caixinha, hein? Cara, depois a gente vai te mandar uma foto aí. Rodrigo Santos, brother, aqui, ó, tamo junto. E aí, Rodrigão, sou suspeito para falar, vou contar tudo aqui, hein? Boa, boa. E, cara, quem é o outro cara que tá aqui com a gente? Um maluco também que vem lá do sul de vez em quando para trabalhar com a gente aqui na SkyOne. Boas-vindas, Wagner Lovar. Como você chega? Então, tudo bem, prazer mais uma vez estar aqui, então, com vocês. Também quero aprender muito aí com o César, acho que é super importante. E, pô, vamos lá, eu acho que é um bate-papo sempre enriquecedor, principalmente agora nessa vibe do Vibe Code, né? Do Vibe Coding, Vibe Learning, Vibe tudo, Vibe Management. Falando em Vibe tudo, o que é esse Vibe Management, Robson? Cara, Vibe Management, né? A gente tá discutindo isso aqui na SkyOne e eu trouxe aqui até para nossa conversa, né? Imagina que na sua empresa ou em qualquer outra situação, em qualquer lugar, tem alguém usando IA para fazer alguma coisa, né? Escrever um texto, produzir um contrato, fazer um vídeo, escrever um código. Então as pessoas usam IA hoje como uma ferramenta de produtividade no dia a dia. E se você é um gestor de um time numa empresa, os seus funcionários, os seus colaboradores estão usando IA para produzir o que eles te entregam. Certo. E aí você, como Vibe Manager, tem que ser o responsável pela entrega. Você não pode simplesmente falar, foi a IA, nós aprendemos isso aqui. Aprendendo. Você não pode responsabilizar a inteligência artificial pelas entregas, porque ela não é uma pessoa, né? E ela não tem responsabilidade jurídica. Você não pode imputar a inteligência artificial, fica tudo nas costas do gestor ou do colaborador. Então você tem que prover o contexto e garantir o output. Bah, isso é o Vibe Management. Certo. Tem Temos tudo a Vibe ver. Managers aqui na mesa, será? Ué, eu acho que tem, velho. Ó, esse cara tem uma equipe, esse cara deve ter uma equipe, esse cara tem uma equipe e esse cara tem uma equipe. Opa. Todos Vibe Managers aqui na empresa. Verdade. E na nossa equipe tem 2 agentes de IA também. O Ragnar. Grande Ragnar, um beijo pro Ragnar que tá aqui assistindo a gente, tá assimilando o conteúdo que a gente tá trazendo Bah, para criarmos jornadas incríveis. é isso, cara. E César, conta pra gente aí, eu sei que você tá envolvido aí em vários projetos interessantes, que eu vou querer saber mais da história da Rapcode, porque, cara, empreendedores aqui gostam de conhecer a história de empreendedores, né? Super. Mas, cara, conta um pouquinho lá, se você puder, obviamente, de como é que é o Vibe Management ou Vibe Coding
dentro do Nubank, como é que vocês estão usando no dia a dia o Vibe Coding e por que que isso se tornou importante para vocês? Sobre a Rapcode, acho que vai ter coisas legais para a gente falar aqui, principalmente sobre a questão de aprendizagem, principalmente dos conceitos mais fundamentais aí, que são coisas que a gente ensinava para criança e que hoje a gente vê que são super relevantes, né. A nossa tese do porquê aprender esse tipo de coisa lá em 2015 tá se mostrando que fazer muito sentido. E continua Continua fazendo. atual, né? Continua bastante atual. E sobre vibe management, né, essa foi nova para mim. Quando eu ouvi, você comentar sobre vibe management, o que me veio na cabeça foi o trabalho do gestor nesse contexto de lidar com times, lidar com agentes, lidar com indivíduos que estão lidando com agentes. Então, na minha visão, com IA, com vibe coding, o trabalho do gestor, acho que é isso, dar contexto, para o time, dar contexto para os indivíduos e principalmente continuar ali o trabalho de facilitação, né, de dar clareza de output, Uhum. seja para os indivíduos, seja para IA, Certo. e garantir os meios, né, garantir que as pessoas tenham ali as melhores ferramentas, que tenham ali as melhores condições de poder desenvolver o trabalho. Uhum. Eh, não só, enfim, as ferramentas, mas também o conhecimento, né, também poder capacitar as pessoas, encorajar as pessoas, que é isso que você comentou, né, tem acredito que ainda tem muito gestor que não incentiva que as pessoas usem ali por medo, receio, até dessa responsabilização ali, né, eh, mas é uma coisa que não dá pra fugir mais, então acho que eu recomendo aí que todo gestor que pensa dessa forma, repense aí e comece a usar e encorajar seu time a usar. Só que adquira aí o repertório necessário para poder direcionar o time, facilitar o uso e potencializar o time da melhor forma possível. Perfeito. A gente estava discutindo no café da manhã, né, eu e o Wagner aqui, que a gente tomou café da manhã hoje, sobre a transformação que as empresas estão passando, né. Opa. Muitas transformações, porque não é só a chegada de uma ferramenta, né, que é mais uma ferramenta que os gestores estão usando, mas é uma ferramenta que aprende, é uma ferramenta que pode substituir o trabalho, né, de algumas pessoas, pode criar trabalho para outras pessoas, né, Sim, e também pode transformar tudo que é feito na empresa, né, a rotina, os resultados, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, né. Então, dentro desse contexto, né, olhando para a implementação da inteligência artificial dentro das empresas, o Vibe Coding é uma dessas ferramentas que vem junto desse arcabouço que a gente chama hoje de inteligência artificial. Certo. E o Wagner aqui como um dos parceiros da Skyway, também como um sócio de uma empresa de serviços, né, ou de consultoria, né, nós até discutimos hoje de manhã Serviço de consultoria ou ou consultoria consultoria de de serviço, serviço? né. E aí? Qual que é a grande mudança nesse negócio, né? Ou seja, teremos uma grande transformação, qual ela é, poucas pessoas estão realmente sabendo, né, porque ela ainda está né, acontecendo. Nesse sentido, Wagner, vibe coding, vibe management e a entrega de produtos e serviços para os seus clientes, o que muda? Que muda, eu acho que toda a gestão, quando a gente fala sobre vibe coding, e aí aqui foi colocado muito bem a questão do contexto, Certo. a gente dentro lá das sócios, a gente tem um dizer que é o seguinte: os dados vão dizer o que o agente vai fazer. E aí? E aí é onde vem a estruturação dessa gestão. Por Hum. quê? Porque na ponta do vibe code, aquilo que a gente vai entregar com um output, Uhum. se eu tiver essa gestão do contexto, construção realmente gerida para entregar o valor necessário daquela necessidade dentro das áreas das empresas, Certo. o último passo ele é super mais produtivo e mais assertivo.
O que a gente começou fazendo era o contrário, né? Vamos ver o vibe code aqui para me dar e depois eu vou plugar coisas nela aqui. Então a gente entende que a gente já está nessa fase de entender o contexto e a própria condução na construção dessas integrações, Hum, o output, ele meio que o projeto sai automático. Então, uhum. essa visão do gestor eu acho que é super importante. Beleza, o que eu preciso entregar no final? Ok, eu tenho como deveria ser e eu tenho como é. O como é eu tenho que transformar No como em... deveria ser. Exatamente. Só que a partir daqui, todo o processo da usabilidade do vibe coding, ela Hum, vai ser muito mais assertiva. ok. Então, dentro da gestão, acredito que é fundamental a gente ter isso claro. Porque o ponto final de distribuir o dado, distribuir a informação, distribuir a solução, ela se dá 90% antes, porque depois é só eu realmente traduzir tudo que eu construí nesse planejamento, como eu entrego para o meu cliente final. Certo. E, cara, pensando aqui no vibe coding, né? Vibe coding, no fundo, é codar usando a inteligência artificial, né? Isso. O que que muda na prática, né? Talvez a gente aprendeu no curso de vibe coding da SkyOne que você tem um Opa, negócio que chama pseudocódigo, opa, né? aprendi. O que você aprendeu? Aprendi sobre Aprendeu pseudocódigo. sobre isso. E que você aprendeu também que um sistema tem input, processamento e output, Isso foi certo? você que me ensinou. Foi eu que te ensinei. E a gente aprendeu juntos também a estrutura de um código, né, Ok. completo ali com as decisões, com os dados, com os tipos de tabela e tudo isso, né. E tudo isso faz parte do contexto do vibe code que muita gente não enxerga, né. Perfeito. Então nesse conceito aí, César, como é que você vê essas grandes mudanças, né? Então assim, do início da IA que a gente está vendo hoje, que é quando sai o GPT-2, para o momento atual, 3 anos praticamente, o mundo já se transformou, né, em termos de código, tem gente já falando que não teremos mais desenvolvedores na próxima década, porque a IA vai fazer tudo, né. O Elon Musk falou isso inclusive, que esse ano é o último ano dos desenvolvedores de software, né. Sei não. Não sei também, É. mas o César sabe. Conta pra gente, cara, o que que tá Bom, mudando com tudo isso, vibe code, pseudocódigo, todas essas loucuras aí que a gente tá legal. falando. Eu também não sei se essa será a última década dos desenvolvedores. Meu palpite é que não. Se fosse assim, não teríamos também mais escritores É, no mundo, desde que inventaram a máquina de escrever. É verdade. Mas, tá aí. estamos aí, né, então, os escritores, desenvolvedores, acho que é isso, vem mudando, né, a forma de se construir software, a inteligência artificial e o vibe coding é uma nova forma de construir software. É uma forma mais acessível, é uma forma que você diminui as barreiras, tira muito da complexidade de se desenvolver software. Antes tinha aquela coisa tipo: "Poxa, eu trabalho como desenvolvedor de software", Só o pessoal técnico já cria olhava pra você e acesso. falava: É, "Caramba, mas deve ser muito difícil. extremamente inteligente, porque isso é muito difícil". Muita gente deixou de aprender, de entrar numa faculdade de tecnologia por olhar e falar: "Não, eu Eu não vou fazer engenharia porque é muito difícil, não Uhum. vou". Tem a turma das humanas aí. Exatamente. É, eu sou um administrador convicto e um dev frustrado. acontece. E aí, acho que seguindo até nessa analogia do que eu falei da escrita, né, e para isso que você comentou sobre os fundamentos de programação, né, eh, esses conceitos fundacionais vão continuar sendo importantes, eles ainda são importantes. Seja para você, por exemplo, escrever um texto com com a inteligência artificial, se você vai, sei lá, escrever uma história, você precisa entender de construção de personagem, de Uhum. Perfeito. início, meio e fim, enredo, enfim, entender todos os elementos que compõem uma boa história. Se Certo. você vai construir um software com vibe coding, você precisa, né, faz toda a diferença você entender todos os elementos que compõem um bom software ali. Uhum. E fazendo trazendo isso um pouco, mais talvez tentando deixar isso um pouco mais claro, assim, se da forma, por exemplo, que eu ensinava as crianças, esse conceito de você entender os conceitos de o que que é uma variável, o que que é um loop, uma estrutura de decisão. E são pequenas pecinhas de Lego que vão fazer parte do software ali, seja ele escrito por você ou escrito pela IA. Certo.
O que a IA faz hoje é que ela tem uma capacidade muito boa de encaixar essas peças de Lego ali de um jeito muito rápido a partir do que você pede ali em linguagem natural. Ok. Eh, mas você conhecer o que cada pecinha faz, como que elas se encaixam melhor ali, te ajuda a ser mais crítico com o que ela tá te entregando ali. E no Uhum. fim do dia ela vai te entregar ali vários blocos de código, cada um desses códigos com essas pecinhas aí. Então, isso É, acaba sendo um uma coisa esse conhecimento fundacional acaba ajudando muito nesse é, nesse processo também. contribuindo com isso, a minha visão, assim, é justamente a seguinte, cara, eu aprendi na faculdade Pascal, né, para aprender lógica de programação. Depois vem toda a estrutura orientada a objeto, Java na veia, Uhum. né? Então a gente vai avançando. Arrays, Isso objetos, aí. Então o que eu vejo? O Vibe Code, ele está trazendo exatamente uma estrutura onde esses conceitos já estão embedados no Vibe Code. Perfeito, temos essa facilidade. O que vai tornar agora o dev realmente diferencial é o quanto de negócio ele sabe. Sim, com E certeza. esse é o grande ponto, acho que é o que a gente fala internamente, cara. O dev que sabe de negócio, por exemplo, o CFO da empresa chega lá e diz: Ô Robson, ô César, ô André, tudo bem? Como é que tá? Eu preciso fazer uma análise fundamentalista da empresa. Ferrou. E aí? E aí? Qual é o dev aqui que sabe o que é uma análise fundamentalista? A partir deste ponto, o VibeCont me dá a estrutura de eu conseguir entregar esse output dessa análise fundamentalista, mas primeiro eu vou ter que entender como eu faço ela e quais são os dados necessários dentro da companhia para eu construir isso. Então, eu acho que a transformação do dev é o contador de boa história fundamentada no resultado que a gestão está precisando. E cada vez mais vai ser assim. Então, eu acredito sim que os devs vão diminuir, vão cada vez mais se tornar analistas de negócio que sabem desenvolver. Uhum. Então, isso já é assim, porque a própria tecnologia nos conduziu a isso. Hoje eu tenho devs barra analistas dentro da empresa que, cara, codam lá ainda na estrutura que o nosso trabalho precisa. O Vibe Code veio para a gente facilitar, vamos dizer assim, a sintaxe, né? O que é a variável, quais as decisões, tudo mais. Agora, saber do negócio é exatamente isso que vai ser o diferencial. Deixa eu trazer um conceito que eu discuti com a Ruda no café da manhã de ontem, né? Que a gente aqui tem vários cafés da manhã filosóficos, né? E tem conceito. E alguns a gente devia gravar, viu? Que dá É vários verdade. podcasts bacanas, né? Mas no café da manhã de ontem, a gente estava discutindo e falando um pouco sobre esse fenômeno tipo Lovable, né? Uhum. E nós estamos para lançar também uma tecnologia nossa que é muito, muito legal. Fala Cara, imediatamente. Vem aí, hein? ó, eu não posso dar spoiler porque a galera vai ficar brava comigo, mas é melhor que o Lovable. Falei. Falou. Falei. Polêmica Melhor que o lançada na mesa. Lovable. Se Eu você já está testei, assistindo é aí, verdade, hein? venha conferir em breve o lançamento de uma ferramenta melhor que o Lovable brasileira da Gostamos. SkyOne. Vem aí. Então, nós estávamos discutindo isso, porque Uhum. o que essas ferramentas substituem no final do dia, né? Não vamos chamar de pessoas, vamos chamar de papéis, né? Perfeito. Então, na criação de um software, você tem lá o cara do banco de dados que desenha todas as tabelas, monta o esquema do banco, decide que tipo de banco, se é vetorial, se não é vetorial e tal. Aí você, e também decide aonde vai rodar, né? Que infraestrutura, qual tipo de máquina e tal. Vamos chamar a pessoa da infraestrutura, o papel da infraestrutura, né? A Certo. decisão da infraestrutura. Esse papel segue firme e forte, cada vez mais importante. Vou chegar lá. Tem essa decisão aí da infraestrutura. Aí tem um outro que é a decisão do produto. Mas que tipo de funcionalidade a gente vai ter? Que problema que a gente resolve? Quem é o cliente? Né? Por que isso é um problema para o cliente? Qual job to be done? Toda aquela coisa toda lá que é importante. Tem o outro que decide as interfaces, né? Então, qual a cor, qual o desenho dessa interface? Tem formulário, não tem formulário? É um chat, não é um chat e tal. Design. E aí tem o outro que fala, tá, mas nós vamos codar em quê? É Reactive, Isso. né? É Java, vai ter aplicativo, então ele é nativo, não é nativo? Todas essas discussões, Uhum. todos esses papéis, agora foram abstraídos para uma conversa e que no final já sai tudo pronto. Essa é a grande revolução, certo? Nesse contexto, a gente está chamando esse profissional que opera essa tecnologia de builder. Opa, Foi o conceito que nós discutimos ontem. E o nosso podcast chama Builders. Builders by SkyOne. Por quê? Porque
a pessoa que vai construir o software ou as pessoas abstraíram tudo isso e a IA faz esse papel todo, né, de uma maneira talvez até mais rápida, não sei se mais inteligente, essa é uma discussão que a gente pode ter, né, se o output é melhor ou não também essa é uma outra discussão, mas foi abstraído um monte de funções aqui, né. Nesse contexto, o que que o builder precisa saber, César? Bom, acho que quando a gente olha para esse conceito de builder, eh, pensando muito na questão, acho que de integração, né, Certo. a pessoa o builder hoje acho que é a pessoa que com a IA ela tem essa capacidade de transformar uma hipótese, um requisito em um produto, e entregar valor a partir disso. Antes era aquele trabalho de: "Ah, eu preciso de uma sprint de 2 semanas eu preciso de uma design sprint de uma semana com o time multidisciplinar, Acabou. aí precisamos fazer um handoff disso para o time de designers, que agora vai refinar as telas para depois a gente definir ali os requisitos de engenharia, junto com o time de negócio, para a gente definir essa escalabilidade e poder aí construir o negócio. Rapidão, aqui em 3 mesinhos a gente entrega. Rapidão. Rapidão, em Entrega 3. o MVP, né, porque aqui uma ainda não tela. é o produto final ainda. Temos o MVP aqui em 3 meses, que, pô, nosso time é muito bom, muito eficiente. E hoje o builder tem essa possibilidade de, a partir de uma hipótese, entregar um um produto, um MVP ali, né, Que MVP é a mínima vergonha possível. Né? Olha, a gente usou um outro aqui, hein, É? que é o MLP. Hum. Que aí eu acho que você pode falar disso, o que que é o MLP, mas guarda essa mínima vergonha possível aí, porque o MLP é melhor. mínima vergonha possível é bom também, é bom É coisa também. de gaúcho, Essa essas coisas eu só aprendo com ele. essa é bom pra tirar o perfeccionismo, né, da equação, né. Exatamente. E cara, aqui Autonomia ó também. pessoal, quando vocês cumprimentarem um gaúcho, presta atenção nisso, quando eu mando pra ele assim: "E aí, beleza?", Ah. ele me responde assim: "Beleza, meu forte". Opa! Tá, aprendi muito agora sobre o novo dialeto Isso. gaúcho. Mas isso é super importante porque a visão do builder sempre fala assim: quem aqui nunca usou um software que tu olha assim, nossa, não teve um designer que fez isso aqui. Certo. Foi só o dev que fez. Eu lembro de um Fica na software cara. famoso que aconteceu um erro que era assim. Você nunca fez isso, você nunca declarou imposto de renda. Muito bom. Exatamente. E eu lembro de um software famoso que existia de mercado, de manipulação de imagem, que a mensagem do erro era assim: este é um erro catastrófico. Cara, isso aí foi o dev que colocou lá. E aí essas abstrações, hoje a gente tem o poder de todas essas áreas, como o César falou, ser muito mais ágil para a gente entregar isso. Então acho que isso é o maior ganho que a gente tem. Então é esse tipo de situação que a gente sabe, que a gente vivencia, quem está conectado à tecnologia, identifica certo. Quando foi Uhum. só o dev que fez, não passou para uma área de um web designer, algo assim, a gente consegue identificar. E hoje a gente não tem mais isso. Então, é uma pessoa ali com um entendimento global dessas áreas que consegue entregar algo super factível. Porque antes era, às vezes, muito desejo, mas o que era factível. Hoje, eu digo que os desejos, o que é desejo, o que é factível, se aproximaram com o Vibe Code muito mais rápido. Assim, você deixou de ter dependências que antes você tinha, né. Exato. Então, muitas barreiras caíram. E é isso. Agora, César, tem uma questão que eu acho que você vive lá e que a gente discute aqui também, que é o Certo. seguinte, principalmente a escalabilidade, né? Opa. Criar um monolito, criar uma arquitetura cliente-servidor, criar um microserviço são coisas muito diferentes, né? E eu acredito que no Vibe Coding, pelo que a gente viu aqui, a IA não sabe o que você está criando em termos de escalabilidade. Exato. Certo. Ela só sabe o que você quer criar do ponto de vista intencional, que é um sistema que para ela, se é simples, complexo, não tem nenhuma diferença, porque ela vai criar para você. E esse sistema faz o quê? Ó, eu preencho um formulário e ele gera um relatório, por exemplo. Mas se é usado por 1 ou por 100.000 pessoas, muda muito a arquitetura, e ela não sabe.
como lidar com isso? É, eu acho que eu volto para a questão de conhecimentos fundacionais. Uhum. De quando você passa a ter esse tipo de quando você passa a ter esse tipo de noção, pelo menos, nesse caso até mais de conhecimento do domínio do problema que você está tentando resolver, você consegue direcionar melhor a IA para isso. Não só para você partir para a construção disso, mas para te apoiar até nesse planejamento, nesse primeiro passo que é de definição do que você está construindo, né. Ô Eu acho que Cezinha, diga? desculpa, esse primeiro passo, né, pelo menos do que a gente aprende lá no nosso curso de Vibe Coding, é a decomposição dos problemas. Como é que você enxerga isso? Perfeito, esse é um excelente primeiro passo, que geralmente a gente parte ali de resolver um grande problema, né. Como, por exemplo, vamos criar um banco, Uhum. né, é um baita de um problema, você Sim, precisa começar a decompor isso ali em partes menores, até, pô, vamos criar um pedaço de um banco. Até esse pedaço de um banco, como por exemplo um cartão de crédito, tem ali suas, ah, você precisa decompor ali, pô, o que que faz um cartão de crédito, né. Tem a questão de verificar saldo, comunicação com o adquirente, cada cada grande problema é composto ali no menor passo possível ali, certo. eh, mas ainda assim você precisa ter essa visão do todo, né, do problema que você está tentando resolver para poder te ajudar melhor nessa fase de planejamento. E aí, a IA também pode te ajudar muito A decompor muito isso. a decompor esse problema, a fazer perguntas, a te ajudar a explorar esse problema, a definir muito bem o problema, que isso é uma coisa que parece ser ela na verdade é mais difícil do que realmente parece definir muito bem o problema que você está tentando resolver. Uhum. Seja isso por falta de conhecimento do contexto, às vezes você não está com a noção de que um sistema que está fazendo ele vai escalar tanto, Certo, ou às vezes você pensa que ele vai escalar um absurdo e quando não vai. isso não é verdade. Então, eh, vale muito a pena você ter esse tempo de exploração do problema, de definição do problema, decomposição do problema Legal. e depois de elaborar as hipóteses de solução. Assim, toda solução nasce de um problema que está acontecendo agora. Nunca é de um problema que possa vir a acontecer. O vir a ser de problema não existe. É sempre o passado. Exatamente. Só que a É aderência ao é crescimento, sempre o presente. isso, sempre o presente. Então, o que que É isso que o acontece? pessoal fala que significa estar presente? Isso, a aderência ao crescimento, que é o que o Cezinha está falando, é exatamente isso. Ok, eu tomo decisões, eu tenho um planejamento dentro da companhia, dentro lá do Nubank, olha, neste ano ou nos próximos 5 anos eu tenho que fazer isso. Então, o que que acontece? Imagina na cabeça do gestor, beleza, eu tenho que resolver este problema que está acontecendo agora. Resolver este problema que está acontecendo agora não me garante chegar na aderência desse crescimento planejado. Agora, tomar decisões para desenvolver soluções que eu tenho aderência aos 5 anos, automaticamente eu sou meio que obrigado a resolver o problema que está acontecendo agora. Então, quando a gente fala sobre o poder de um vibe coding, de toda essa tecnologia que está vindo, ela está facilitando isso. Eu consigo mensurar o quanto aderente a minha solução vai ser antes do crescimento acontecer. Então, eu acho que esse é um ponto chave sobre o uso correto em relação ao que eu vou implementar a partir de um vibe code dentro da empresa. Então, por isso que a aderência do crescimento é uma das maiores dores das companhias. Uhum. Porque é exatamente isso. Eu estou tomando decisões para crescer, porque eu tenho um plano estruturado, mas quando eu caio para dentro da operação, eu estou tomando decisões para resolver um problema de agora. E esse problema de agora resolvido não garante esse avançar. E aqui é onde a gente vira uma chave. Acho que esse é o benefício da gente ter agilidade nos desenvolvimentos. Eu consigo, cara, operar de forma que eu já consigo validar toda essa parte de aderência ao crescimento. Ok. Exatamente, E, cara, tem exatamente um isso. conceito aqui que o César estava trazendo,
que é o MLP. Opa, Mas nós não falamos dele, eu quero falar dele. só se você quiser. E na sequência, a gente tem aquele momento. Aquele. Fique até Aquele. o final para saber que momento é esse. Aquele momento. Então, assim, César, conta pra gente o que que é o MLP. Eu achei que era um novo tipo de hardware, cara. Ou algum tipo de DLL, alguma coisa assim, mas eu descobri que é um negócio diferente, velho. Conta pra nós. Que negócio é esse? Ah, esse negócio aí, não fui nem eu que trouxe, isso aí foi você que colocou na mesa aqui depois do mínima vergonha possível É, aí. mas agora tem que contar, cara. Tá Agora, no seu nome. como tá na mesa, eu posso comentar um pouco disso. É um conceito que, enfim, tipo, ele o conceito de MLP é conhecido como Minimal Lovable Product, né, o mínimo produto amável, né. Certo. Isso é uma coisa que acho que ganhou bastante popularidade para fora das paredes do Nubank, acho pela forma como o Nubank é muito bom em construir encantamento para os clientes, né, e acaba ditando algumas tendências nisso também no mercado de tecnologia como um todo. Eh, mas esse conceito é basicamente fugir um pouco ali do que é o MVP, né, de você olhar para um produto e falar: "Pô, o que que é o mínimo que ele precisa ter aqui para eu não passar vergonha?". Você deixa de pensar nisso, no que é o mínimo que ele precisa ter para não passar vergonha, para que ele é o mínimo que ele precisa ter para o meu cliente se apaixonar por ele, para ele se encantar e sair falando para todo mundo o quanto isso aqui é incrível, o quanto isso aqui Perfeito. faz diferença na vida dele. Aí não é a mínima vergonha possível, né? Aí é o mínimo afago possível, talvez. Mínimo afago possível é excelente, eu Ó, o vou usar essa. neologismo do Jesus in Techs aqui tá Tá vindo mandando aí. bem, hein, cara. É, Lança gostei. essa hashtag aí, meu. Mais E uma. eu Quando acho que você menos esperar, novas plataformas de conteúdo surgindo aqui na Builders. Olha. e aí eu acho que para Vai ter que poder fazer um spin-off, porque ele inventa cada uma, então pô, ó, vamos fazer um spin-off. já teve um spin-off de outro podcast aí, né, do Café com Conceitos Aí, aí, vai né, lá, que já pronto. tem outra é uma Vamos ter que chamar o César pra um desse, hein, cara. Não vai ter Vai jeito. ter jeito, é. vou adorar, só chamar. E falando daí tentando tangibilizar daí um pouco mais esse conceito Do de Lovable Product. lovable product, principalmente numa visão, assim, de engenharia, se a gente pegar ali aquela ilustração clássica do MVP, né, Uhum. você tem ali o que não é o MVP, né, que Uhum. é a do carro, né, que é você construir um chassi com 2 rodas, Uhum. você não tem Sim. um carro. E você construir ali um skate é uma coisa que resolve o problema de tirar o usuário do ponto A e levar para o ponto Ó, B, é né, o job to be done. job to be done. Certo. E aí essa questão de como pensar no produto mínimo amável ali, pô, é claro que é muito mais incrível sair do ponto A para o ponto B de carro, só que Com ar-condicionado, com ouvindo um rádio. ar-condicionado, num Tesla que dirige sozinho, pô, é muito mais encantadora a experiência. Dá pra provocar um negócio. Depende. E aí? Porque e se tiver um trânsito absurdo? E aí? Mas se for num Tesla, pô, tá show, Tá de não tô boa. Não tá Eu dirigindo. dirigindo, eu é vou uma experiência ali, fico legal. no celular, e tal. Isso, é isso. Vai bicodando. Quem quiser, né? Ao mesmo tempo, você também consegue proporcionar uma experiência incrível para ir do ponto A ao ponto B se tiver um trânsito horrível, se você for de skate, né, Também. isso é o conceito do MVP. E aí quando você pensa nisso do minimum lovable product, pô, como que eu construo um skate que o meu cliente possa amar? E aí do ponto de vista de engenharia, isso tá Isso muda tudo, na real. em habilitar ali, por exemplo, pô, como que eu como que eu penso no rolamento desse skate, como que eu penso no balanço desse skate. Se eu colocar um Equilíbrio. rolamento bom, pô, o meu usuário vai precisar dar menos remada para andar com esse skate, ele vai chegar no ponto B menos cansado. E, pô, é uma coisa que sem perceber, ele vai: "Pô, minha experiência com esse skate aqui foi maneira". Não cheguei cansado, não fiz tanta força na perna, então é pensar nesse tipo de detalhe, assim. E e e o papel da engenharia nisso, porque geralmente também, na maioria das empresas a gente vê muito uma separação de responsabilidade sobre isso, né, muitas vezes a questão o trabalho de construir
a parte construir o afago está muito direcionado para o time de produto, para o time de design, mas o time de engenharia tem uma importância nisso, tem uma participação nisso. Tem que ter essa preocupação também de, pô, como que eu vou Decompor os afagos, talvez. decompor os afagos, de pensar qual é o tipo de afago que o meu trabalho gera. Pô, é construir muitas vezes um sistema que seja, que não caia, que seja rápido, que não Responsivo. responsivo, que seja confiável, enfim. Eh, então esse é o conceito aí de como você sai da mínima vergonha possível, né, que é E foi muito legal, porque a referência que eu trouxe é justamente, acho, o maior, ah, é o oposto disso, né. Então acho que é exatamente isso, beleza, passar de mínima vergonha possível por o mínimo afago possível, como o André trouxe, cara, muda todo o jogo, principalmente na construção. Cara, qual é o objetivo que eu vou entregar aqui? Porque muitas vezes a gente tem vamos lá, vamos vender um MVP internamente para a companhia, né. Cara, seguir esse processo, pô, vamos vender o MLP para a companhia. Cara, eu acho que dá até mais brio para as pessoas quererem construir algo encantador, né. Sabe que tem um negócio interessante nessa discussão, né? Tem coisas que você só percebe quando a frequência é muito alta. Então, eu vou dar um exemplo, né? Hum. Você não viaja muito de carro. Você usa o carro na cidade, só na Certo. cidade. A qualidade do pneu não vai fazer muita diferença. Mas se você viaja muito, você vai querer um pneu que gera menos ruído na estrada. Perfeito. Uhum. Por quê? Porque, cara, uma estrada muito longa, em alta velocidade, um pneu que faz muito barulho, Bagulho passa fica a ser doido. um incômodo. O carro fica muito barulhento, principalmente se ele não for blindado, porque a vibração entra para dentro do carro. Aí você vai querer escolher o pneu com menos Atrito. atrito possível e que tenha os desenhos mais bem feitos dos sulcos do pneu para não fazer muito barulho, senão fica uma porcaria dentro do carro, né. A outra é se você fica muito tempo no trânsito. E aí? Isso também muda, né, a sua percepção do que é o lovable, ou eu não quero ficar falando da Percepção de marca valor, aqui, né, talvez. mas É. muita percepção de valor daquele job to be done. Ou seja, se você usa uma vez por semana, e se você usa uma vez por dia, ou se você usa 100 vezes por dia, muda muito. O que é um produto mínimo amável pode ser bem diferente de acordo com a frequência Exato. com a qual você usa determinada coisa, né. É. Então, dito isso, o que eu queria, antes da gente entrar naquele momento, 3, talvez 3 minutos no máximo de resposta para vocês como saber qual a frequência adequada quando você vai criar um produto? O que você pergunta para o cliente E aí? ou para o usuário? Bom, acho que a grande questão é você ter clareza do problema, né, que isso Volta no problema. volta no problema, que é essa questão do esse exemplo que você trouxe de se deslocar do carro do ponto A ao ponto B, mas em condições diferentes, muda qual é o job to be done. Perfeito. Então é você entender mais a fundo qual é o problema que você Boa. tá tentando resolver para poder fazer isso. E acho que a frequência, né, acho que não tem na minha percepção, não tem um número ideal, mas a resposta é o máximo possível. É isso. Quanto mais você, interage com o cliente, está próximo do cliente, se coloca na pele do cliente, mais fácil é você pegar essas nuances, descobrir isso e implementar melhorias. E com o Vibe Coding você consegue aumentar essa frequência, porque você tem menos barreiras e menos tempo de iteração, de desenvolvimento para soltar uma nova versão. Então você consegue aumentar essa frequência com o cliente. Então, Perfeito. o máximo possível e sempre, é a minha resposta. Então falamos de MVP, MLP, MAP e agora o MFP, máxima frequência possível. Olha, Vai. vários conceitos. Wagner, você é o cara de business, já envolvido nas discussões de negócios com os clientes, certo? A gente tem uma experiência que talvez ela não seja muito boa, mas que deve estar mudando, que é o cara de negócio virar e falar assim: se quem construiu, se fizesse o que eu faço, não construiria dessa forma, Isso.
né, que é a empatia, Isso. né? Tem até o tal do mapa da empatia, né, para você entender como se colocar no lugar do cliente para quando você construir aquilo, o cliente se sinta bem ao usar, né? Ele ame aquele produto, né? E dito isso, você acredita que o vibe coding ou todo o vibe que a gente está discutindo aqui permite que o próprio cara de negócio crie a solução que ele tanto gostaria? E eu acho que um dos grandes objetivos do Vibe Code é esse, inclusive. Então a gente tem hoje sim essa perspectiva de que gerar autonomia ela deve acontecer ao longo do tempo e a gente não tem como fugir mais disso. Essa Uhum. autonomia da área de negócio. Claro, dentro de uma estrutura, daquilo que a gente falou no começo, sobre qual é o contexto, mas principalmente, o que eu lidando com lideranças de algumas empresas, grandes empresas, médias empresas, o Vibe Coding, toda essa parte de inteligência artificial, eu estou entendendo que é muito mais aderente uma pergunta do tipo como essa transformação te representaria no futuro se ela acontecesse. Ok. Por quê? Porque eu tenho que conectar esse desejo individual do gestor que está conectado com o desejo da companhia. Porque ele, é sempre assim, toda decisão de qualquer gestor, se ele errar, ele vai querer errar por ele e não por o dado. Então nós Uhum. temos que entender como que funciona a cabeça. Por mais que o dado está dizendo algo, se ele tiver que botar em xeque a representatividade dele frente ao negócio, ele vai por ele, não vai pelo dado. E ainda vai acontecer muito isso. Apesar de que toda empresa aqui eu faço uma pergunta. Quem deveria ser o melhor tomador de decisões da empresa? Quem deveria ser? Ó, ótima pergunta. Ótima Não pergunta. sei, Os dados. Opa, mas dados não decidem. Então, dado informa. com a inteligência artificial e com o Vibe Code, eles podem decidir a melhor decisão viável baseado na realidade que está acontecendo. Então, nesse sentido, hoje a gente já tem, até antes de Vibe Code, ferramentas que a gente poderia olhar e dizer, ok, os dados fazem com que a minha decisão seja essa. Hoje, a inteligência artificial pode tomar a melhor decisão baseada em dados. Mas como que o gestor vai largar isso? Cara, ele vai largar dentro de um contexto correto, dentro da frequência que isso vai ser utilizado, dentro da assertividade de todo o processo de gestão. Para fechar, antes da gente entrar naquele momento, eu vou trazer Aquele momento. um livro que a gente sempre discute aqui, que é o Sistema Amazon, que é Rancharan. Amo o Rancharan, um indiano fantástico, um Um dos abraço pro maiores. Rancharan, Conheci tamo ele junto. pessoalmente. Então, eu te invejo muito. Apertei a mão dele. Te invejo muito. Temos olha uma só. pessoa em comum. Pronto. Olha aí, ó. Aí, mais um podcast sobre o Rancharan Rancharan. vindo aí. Mas eu gosto muito desse livro em específico, e ele fala sobre a tomada de decisão pela IA ou com assistência da IA, e ele fala da frequência, que ele diz lá que a Amazon tem 2 tipos de decisão, tipo 1 e tipo 2. Sendo que o tipo 1 é aquela que se repete todos os dias, de baixo impacto, mas com uma alta frequência. Ok. Automatização na veia. Isso aí. Porque a IA faz isso facinho, né? E se você tiver um erro, estatisticamente falando, desprezível, Uhum. né? E você vai poder corrigir aquilo ali no próprio sistema e aquele erro não ocorre mais. O segundo, complexo, decisões de longo prazo, decisões complexas de alto impacto. Comprar uma empresa, abrir uma nova divisão de negócio, a IA é um assistente, não é o decisor. Isso. Aí o bagulho é louco. Você viu como é fogo? A questão da frequência tem tudo a ver, né? Exato. Sim. É exatamente isso, porque imagina que toda solução que a gente possa vir a discutir ainda tem que ter tudo isso que a gente falou aqui já com o conceito pronto, porque senão não vai O Não vai ser contexto. não vai ser aderente, não vai ser aderente, não tem Legal. aderência. Mas, cara, agora é aquele momento, não dá mais tempo para mais nada. Chegamos naquele momento. Vamos lá. Meus caros, o mote do nosso podcast é pequenos hacks, grandes escalas. Que são as pequenas coisas que vocês fazem aí para aumentar a sua produtividade. Dicas, seja no profissional, seja no pessoal, que vocês deixam para o nosso público. Bom, acho que eu posso começar. Como a gente foi na dos MXP, vou com mais uma aqui, Olha que é lá. o MCP.
Opa, Não o MCP de Model Context Protocol, mas o MCP de mínima complexidade possível. eu achei que era o mínimo Cezinha possível, mas mínima Ó, complexidade possível também mínima funciona. complexidade possível ajuda o máximo Cezinha possível. Legal. E eu me assustei que ele falou MXP e o meu chefe quer que a gente multiplica tudo por 10. Aí já pensou, cara? Vixe, Aí já ia fica colocar uma difícil. variável É, infinita ali. Mas é isso, trazer o mínimo de complexidade possível para as coisas que você está tentando construir. Principalmente agora, nesse momento que a gente está vendo, com a vibe coding, orquestração de agentes, e skills, e nem tudo precisa ser agentes orquestrados, nem tudo precisa ser altamente complexo. E acho que a gente falou disso no conceito de MVP, de mínima vergonha possível. É encontrar um balanço legal aí entre a complexidade que você cria aí, porque muitas vezes a gente cai na armadilha de falar, pô, se eu criar um sistema aqui de segundo cérebro com a IA entendendo todo o contexto que eu tenho na minha cabeça e múltiplos agentes trabalhando, pô, eu vou ficar na Vai. praia, a coisa vai acontecer sozinha e você vai acabar tendo mais trabalho ali para configurar isso e ajustar do que aquilo vai Aproveitando. potencializar a sua produtividade de fato. Então, acho que a minha dica é essa, de mínima complexidade possível. Grande dica. Sua vez, E vai, né? isso que o Cezinha falou, a gente tem aplicado aqui, a Sócios aplicou dentro da SkyOne. Opa, Vocês que utilizam hoje a política de compras, existe um agente de IA construído pela gente, aonde é super simples, foi, sei lá, 2 dias de trabalho, e a gente conseguiu entregar para a companhia toda a política de despesas e tudo mais, que hoje era um problema de qual que é a política para tal situação. Hoje tem um agente de IA que entrega isso para todos os colaboradores da SkyOne, que foi uma virada de chave muito grande. E onde a gente usou a tecnologia, inclusive, da SkyOne para desenvolver e está aí rodando e com maior frequência possível. Aí teve até aplauso lá da veio a plateia. frequência. Veio a frequência de novo. Gostamos. Exatamente. Eu sou tarado por histograma, cara. Olha ele, Adoro um histograma. É que eu fiz estatística 2 vezes, porque eu perdi na primeira. na E tive segunda que vai fazer ter que 2 vezes, eu tive que reforçar, né? aprender, né? Bom, chegamos ao fim, cara. E aí? Muito obrigado, Cezinha, Wagner, pela participação. Você que acompanha este vídeo até o final, muito obrigado. Lembrando que na comunidade Builders by SkyOne temos conteúdos de alto nível e discussões de mais alto nível ainda te esperando lá na nossa plataforma. Cezinha e Wagner estão lá presentes e a gente aguarda você para fazer parte. Tamo junto!